Olá pessoal, então eu vim fazer esse vídeo para ajudar a galera que quer participar da UBAFOG, que, como vocês sabem, acontece entre os meses ali de maio, né? Ali mais ou menos no início ali de março, entre março e maio, como data final, geralmente estabelecida pela UBA. A minha ideia é ajudar vocês a fazer um foguete bom, que vocês consigam lançar e concorrer, né, às medalhas, tá? Esse vídeo é uma direção para vocês. Então, a escolha das letras, das garrafas, do formato do foguete fica a cargo de vocês, tá bom? Não quero que vocês vejam esse vídeo e pensem que só é essa forma de fazer. Você pode pesquisar e criar novas formas e foguetes até mais eficientes do que esse, tá bom? Então, a ideia é ensinar para vocês como o foguete é feito e o porquê de cada coisa, que ao longo do vídeo eu irei explicar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, vocês vão precisar de duas garrafas, de preferência iguais, para que vocês consigam fazer o foguete e, obviamente, ele fique algo simétrico e bem aerodinâmico, tá? Porque muitas vezes quando a gente usa garrafas diferentes, pode ser que elas não encaixem direito, como muitas vezes acabam não dando muito certo. Você acaba perdendo material e tempo, tá? Além da garrafa, vocês vão precisar, primeiramente, o primeiro passo, vocês vão precisar de uma tesoura, tá bom? Vocês vão precisar, além da tesoura, fita isolante. Vocês vão precisar também trabalhar, tá? Para ajudar vocês, um estilete. E essa parte é muito importante que vocês consigam fazer de forma segura, tá? Chamando alguém, são materiais como seja estilete ou tesoura, que você tem que trabalhar com responsabilidade. Não adianta você querer fazer foguete e fazer brincando, porque de duas uma, o foguete vai sair mal feito ou você vai acabar se machucando, tá? Então, primeiramente, você vai ter que escolher quais das garrafas vai ser o bico, tá bom? Então, essa daqui, ela tá muito... Aliás, qual vai ser o bico e qual vai ser o corpo. Observando aqui, nessas garrafas que eu tenho, essa aqui parece melhorzinha, então essa aqui vai ser o bico, vai ser aqui, eu vou cortar, tá? Vou deixar essa garrafa aqui do lado, tá? E aí, o que a gente faz? Primeiro, eu preciso destacar o bico, tá? E aí, nessa parte, você pode usar uma canetinha, tá? Pode ser aquelas canetinhas de Bob Good, que muitas vezes ajuda na hora de fazer o foguete, certo? Então, aqui nessa garrafa aqui de Coca-Cola, geralmente ela já ajuda porque você tem, né, tem essa silhueta aqui, então ela acaba ajudando, né? Ela tem essa marcaçãozinha que acaba ajudando a gente a fazer o bico, tá? Eu marquei aqui, tá? E qual é o próximo passo? Destacar, né? Cortar esse bico. E aí onde entra a parte do estilete, porque é mais fácil você furar a garrafa. Nessa hora você tem que ter atenção. Se puder, para ajudar, você pode tampar a garrafa, que ajuda a aprisionar o ar lá dentro e deixar ela mais firme. Porque se você tenta cortar ela aberta, se torna mais difícil você abrir. E aí eu fazendo buraquinho aqui na garrafa, aí é só cortar, tá bom? Para que eu consiga destacar o bico. Então bora lá. Cortei. E como vocês podem ver, eu já tenho o meu bico, né? E aí, mais na frente, a gente vai tentar fazer isso bem direitinho para que ele saia, tá? Fiz o bico, tem um próximo passo que você vai decidir como o seu foguete vai ser, tá? Uma das coisas que eu aprendi pesquisando é que existe dois tipos de foguete. Existe foguete com saia, na qual você pode destacar essa parte aqui, tá?
você pode destacar ela. Posso vir aqui, ó, passar uma caneta, tá? Só demonstrando, você pode destacar e onde a linha tiver a linha azul, você vai cortar, tirar esse fundo e usar apenas essa parte. E aí as aletas, né, ou as asas do foguete, você vai colar aqui, tá? Porém, pelo que eu sei dos foguetes, geralmente quando você trabalha com foguete, o melhor foguete sem saia, porque você vai gerar menos arrasto e o foguete vai conseguir voar e cortar o ar com mais facilidade. Então a gente vai optar pelo foguete sem saia, tá? Como a gente já terminou essa parte, o que a gente precisa fazer, tá bom? Temos o bico aqui. Vamos precisar de um material para terminar o foguete. Dentro dos materiais que podemos usar, eu coloquei aqui esse pedaço de PVC aeronáutico para fazer as asas do foguete, mas você pode usar, além do PVC, você pode usar papelão, tá? Esse papelão vai ser usado para outra coisa, eu já vou dizer para vocês. Ou também você pode usar aquelas pastas que a gente chama pasta polionda, que é uma pasta mais grossinha para poder estar fazendo as asas do foguete, tá? Com relação às asas, que a gente já pode passar para fazer aqui, tá? Primeiramente a gente tem que desenhar, tá, as asas. E aí você pode me falar, ah, tá bom, mas como é que é essas asas? Sempre vai ficar a cargo de vocês. Aqui eu vou usar um tamanho, tá bom? Mas fica a critério de vocês. O tamanho da asa vai ser menor ou maior, tá? Aqui eu vou usar para essa asa, tá? Vou usar um tamanho. Vou usar aqui talvez uns 7 centímetros, tá? Como a gente optou por fazer o foguete sem saia, ela é sem saia, então para que a asa fique colada, a gente vai ter que fazer da seguinte maneira, tá? Porque a asa ela tem que colar no corpo do foguete. Então a gente pode optar, eu vou usar essa marcação aqui, ó, da garrafa, para saber onde eu vou começar a colar a aleta do foguete. Então eu posso usar a extensão dela, tá? Esse aqui, e fazer esse desenho, tá? Então eu fiz mais ou menos desse tamanho, tá? Aqui eu vou fazer uma asa mais triangular. Lembrando, pessoal, que quando for fazer a asa, tá? Procurem respeitar o tamanho, né, do gargalo, porque se vocês fizerem muito perto, pode acontecer da asa vai dar asa atrapalhar na hora de você colocar o gatilho, né? Pronto. Então aqui eu tenho mais ou menos o desenho da asa, onde vai ser essa parte aqui, tá bom? Essa parte aqui ignora, porque é um esboço, então muitas vezes você vai marcar a asa do foguete e não vai conseguir fazer um tamanho certo de primeiro, tá? Aqui eu vou começar a destacar ela, tá? Usar, no caso, o estilete, e aí vai ser, pode usar o estilete no papelão, tá? Pode usar
na pasta poliômetro. Então, vamos lá. Lembrando que o tamanho da asa fica a critério de cada pessoa. Então, nossa primeira asa, como vocês podem ver, certo? Então, como você vê, essa vai ser a nossa aleta, tá? Ó, como você pode ver, ela vai se encaixar perfeitamente onde a gente quer. Só que a gente precisa fazer 4 aletas, né? Essas aletas precisam ser sempre 4? Não, mas se torna um pouquinho mais difícil. Então, aqui está, tá, nossas 4 aletas, né, que serão as asas do foguete, certo? E aí, qual o próximo passo que vamos fazer? Bem, primeiramente, agora a gente tem Primeiramente a gente usa a fita adesiva para prender um pouco esse bico, tá? Ainda não de forma definitiva, é claro. Tá? E vamos passar a colar as aletas. No caso aqui dessa garrafa, ela tem no caso da garrafa aqui, ela tem esses vãos, né? Onde você pode, se quiser, usar ele como referência. Mas existe uma espécie de, vamos dizer assim, hacker, tá? Pra gente conseguir acertar as aletas para colar ela de forma bem certa, tá? Porque para que dê certo as aletas, para que o foguete não saia todo, tá? As 4 aletas têm que ficarem alinhadas, então todas elas têm que ficar bem alinhadas em relação umas com as outras, tá? E muitas vezes a gente, para fazer isso, acaba errando, né? Porque querendo ou não, na hora de fazer isso, vamos dizer assim, usando apenas o nosso olhômetro, tá errado. Então, ó, a gente
corta um pedaço de papel, tá? E coloca esse pedaço no papel. Vou tirar essas aletas daqui. Pega um pedaço de papel e coloca em volta, tá? Obviamente, como vocês podem ver, não foi suficiente para, né, enrolar o papel em volta da garrafa, né? Faltou um pedacinho. Então vocês podem pegar, tá? Mais um pedacinho de papel. Colar. Aqui eu vou usar super cola, tá? Mas vocês podem usar a cola comum para poder facilitar. Agora, quando a gente for enrolar, ó, vai dar certo. A gente marca aqui. E corta o pedaço que sobrou, tá? Porque agora, quando a gente for enrolar, vai dar certinho, tá? Então, cortei a fita, o que que eu faço, tá? A gente não tá com uma garrafa de Coca-Cola e naturalmente não dá pra gente saber a olho nu se as saletas vão ficar bem coladas. A gente usa um pedaço de papel, dobra primeiramente ele no meio, depois pega uma das pontas e dobra na marca onde a gente fez, e aí onde a gente dobrou a gente vai fazer uma marcação. Pega a outra, dobra lá na marcação que a gente fez no meio, na primeira dobra, e depois a gente faz uma marcação para ficar certinho. Por que que a gente vai fazer isso, né? Então, porque agora a gente vai pegar a tira de papel e enrolar em volta da garrafa. E aí qual é o segredo, tá? Onde, por exemplo, tiver marcação, a gente tá, vai marcar a garrafa, né? Onde tiver a marcação no papel, a gente também vai marcar aqui na garrafa. Ó, marquei aqui, tá? Por isso que é um trabalho em equipe, porque para fazer isso daqui tem que ter alguém segurando a garrafa, alguém ajudando a marcar, tá bom? Acho que eu consegui marcar todos. Então, tá aqui a marcação, tá? Bem, agora vem a outra parte, que é colar as aletas. E essa parte aqui é uma das mais precisas que vocês vão ter que ter. Vocês vão precisar de bicarbonato de sódio. No caso aqui eu comprei bastante
mas vocês podem comprar na farmácia, no comércio, tá bom? Para poder fazer. Aqui eu não vou precisar de tanto bicarbonato. Para que serve o bicarbonato? Tá. Bem, o que vocês precisam aprender é que muitas vezes na hora de colar, nem sempre a cola pega bem. Então o bicarbonato ele vai ajudar não só a cola a pegar, né, no plástico, como também vai ajudar a secagem da cola mais rápido. Então vamos tentar colar as aletas. Então, primeiramente a gente vai pegar a cola, calmamente vamos colar e segurar. E a gente pode jogar o bicarbonato em cima para que possa endurecer um pouquinho a cola. Depois que a cola secou, baixa e joga no bicarbonato, tá? E aí você coloca mais cola, tá bom? Para que a leita possa ficar fixa na garrafa. Primeira letra já colamos, vamos para a próxima. Vocês podem fazer, obviamente, bem melhor do que eu, tá? Aqui eu estou fazendo da forma mais... É sempre também bom vocês verificar a altura . É sempre bom verificar se essa parte tá reta, né? Acho que vocês podem ver que não ficou exatamente como queria. Eu vou ver se eu consigo ajeitar e depois eu volto, tá bom? Então, pessoal, voltei depois de corrigir aqui as aletas, né? Como vocês veem, agora tá certinho. A gente vai seguir o próximo passo. Depois de todas as aletas devidamente coladas, bem certinhas, a gente vai encontrar o nosso CP, que é o centro de pressão. É onde o foguete vai sofrer a maior pressão aerodinâmica, tá bom? Onde o vento vai agir mais sobre ele. Como é que a gente faz? A gente usa um pedaço de papelão, como esse daqui. E aí, o que precisamos fazer? A gente vai desenhar uma espécie de gabarito, né? Ou seja, uma espécie de cópia do nosso foguete. Eu estou usando esse papelão que é um pouco mais estreito, como vocês podem ver, tá? É possível talvez que eu não consiga desenhar com perfeição e ele não fique bem certinho, mas vamos tentar, tá?
tentar fazer o mais certo possível o desenho desse foguete. Não sei se está saindo certo, né? Porque só eu que estou fazendo sozinho. Então, pessoal, como vocês veem, basicamente esse é o nosso foguete. Eu vou aqui só dar uma ajeitada nele. Eu vou fazer logo mais ou menos como é que esse foguete vai ficar. Lembrando que isso daqui é só um esboço, obviamente a ideia é que fique melhor, quanto mais perfeito ficar o desenho, mais próximo o foguete, o centro de pressão vai estar do foguete, tá bom? E aí é claro que eu acredito que vocês vão fazer melhor do que eu. E aí o que a gente pode fazer agora é cortar, tá bom? O formato do foguete. Aqui o melhor vai ser usar um estilete. Como eu não quero cortar a mesa, tá? Eu vou destacar e aí depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Bem, pessoal, depois de destacar, tá? Tirar o papelão. Eu usei o estilete, você pode usar tesouro, mas o estilete geralmente é melhor. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Como eu disse, não está exatamente perfeito, mas já ajuda. Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar a nossa mão, colocar o nosso dedo assim e tentar equilibrar o papelão sobre o nosso dedo. Onde o papelão equilibrar, tá? A gente vai fazer uma marca. No caso foi bem aqui, ó, tá? Eu vou chamar isso aqui de CP. Eu vou pegar a nossa garrafa, tá? Colocar ela bem certinha sobre o desenho e marcar mais ou menos onde está se equilibrando. E eu vou chamar esse de CP, que é o centro de pressão, tá? Para que serve isso? Tá? Agora vem a parte da fita, tá? Porque o ideal para que o foguete possa voar é que o centro de massa, ou seja, o peso do foguete, esteja o mais próximo da ponta possível. Só que se o peso for muito na ponta, o foguete vai o quê? Vai embicar, né? Ele pode simplesmente cair ou sair rodando ou nem muito longe.
Então, existe uma distância ideal para que o foguete, o centro de massa, né, e o peso do foguete estejam. Então eu vou usar a circunferência aqui como base, tá? Como vocês viram, a circunferência dele aqui vai dar exatamente o tamanho da fita. Então eu pego uma régua e meço, tá bom, o tamanho da fita. Ela vai dar mais ou menos 30, vou colocar bem certinho aqui. Ela vai dar exatamente, vou usar aqui. Ela vai dar exatamente 30 centímetros. Com mais 32 centímetros, certo? Então, vamos lá. Esse é o tamanho da circunferência da garrafa, certo? Muito bem. Então, eu vou dividir Então vamos lá. Eu preciso saber qual o tamanho da largura da garrafa, tá? Eu ia tentar essa circunferência, mas eu acabei de me lembrando que não dá certo. Então eu tenho que descobrir qual é a largura da garrafa. Eu posso pegar uma régua e no olho tentar medir. Ó, aqui deu 9,5 centímetros. Então a minha garrafa vai ter que se equilibrar, o peso dela vai ter que estar equilibrado a 9,5 centímetros, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Vai ser o CM, centro de massa. E aí é que entra a parte do bico, que a gente vai fazer agora. Certo? Então, pessoal, agora que terminamos, tá? Marcamos aqui o CP e o CM, lembrando, o CM a gente usou, o CP a gente usou o papelão para descobrir, tá? O ponto de massa, né, o centro de massa, ele tem que estar exatamente a mesma distância da largura da garrafa. No caso aqui nossa garrafa deu 9,5 centímetros, apesar de vocês verem que ela não é exatamente uniforme, né? Aqui ela tem uma cinturinha, então pode ser que dê uma variação, mas vamos encarar isso daqui como verdade. Então vamos para a parte do bico. Como é que a gente vai fazer o bico agora? Primeiro a gente lembra lá da fita isolante, né, que colocamos. A gente vai tirar, tá? Tiramos a fita isolante, tiramos o bico. Para fazer o bico, a gente vai precisar de 100 gramas de Durepox. Tá? O ideal seria ter uma balança de precisão para que vocês possam saber o tanto, né, o de Durepox que vocês usaram, para que vocês possam fazer mais foguetes, tá? E vamos supor, o foguete foi super bem, né? É super importante que vocês anotem o tamanho que foi feita as aletas, o peso, né, da ponta, para que vocês consigam fazer outros foguetes usando o mesmo modelo que deu certo e melhorar. Porque às vezes você faz só no olhômetro, né, e acaba ficando sem saber como é que aquele foguete foi bem. Então é muito importante que vocês anotem tudo, tá? Anotem tanto o Durepox que vocês usaram, ou o peso, se vocês tiverem uma medida, tá? Uma balança,
precisa para poder medir o peso. E meça também, você pode medir o tamanho das aletas para descobrir qual foi o tamanho que vocês usaram, tá bom? Então, para a parte do bico, a gente vai usar o Durepox, 2 caixinhas aqui, só que para trabalhar isso, a gente tem que serrar essa parte, tá? Aqui eu tô com uma serrinha, vou ver se eu consigo cortar aqui essa serra, para poder destacar o bico que vamos fazer, certo? Por quê? Porque esse bico, ele não é o ideal pra gente, tá bom? A gente precisa de um bico melhor. Que atenda a nossa ideia, tá? Então eu vou pular essa parte do vídeo, eu vou serrar esse bico e aí na volta eu já trago o bico pronto, tá bom? Volto já. Então pessoal, aqui tá, consegui serrar com uma serra o bico e agora a gente vai para a parte que é uma das mais interessantes, tá bom? Bem, a gente vai, como eu disse, vai para a Durepox. Vamos precisar de fita isolante, essa daqui, para poder fazer tudo direitinho, tá? Primeiro, eu como não quero me sujar, o Durepox fazer o foguete, vamos terminar o bico, então a gente vai usar aqui essas 2 caixinhas de Durepox, tá? Temos aqui então quando forem trabalhar com o Durepox, lembrem que vocês têm que ter em mente que ele vai secando, então vocês têm que serem rápidos, tá? E também saberem manusear. Então a gente vai, né, desembrulhar aqui, certo? Então como é que funciona o Durepox? Você tem 2 pedaços, uma parte branca e uma cinza, e aí vocês têm que pegar essas 2 partes, tá? Tanto a branca como a cinza, e misturar, tá? Para que dê bastante certo e o Durepox possa endurecer. Então, se vocês tiverem luvas, usem, tá? Lembre que depois de usar o Durepox, é importante que vocês lavem as mãos. Então vocês vão misturar ele até ele ficar cinza, né? Tá bom? O que vocês vão fazer, pessoal? Ó, vocês vão tirar um pedaço, tá? Um pedaço pequeno, vai. A gente não vai. Usa esse pedaço, mistura bem aqui. E aí vocês vão pegar e colocar ele e empurrar, viu? Pra dentro do bico. O mais forte que vocês puderem. Aqui acho que não ficou muito legal porque eu acho que o bico
ficou muito estreito. Então vocês podem usar alguma coisa para ajudar a empurrar para fora, tá bom? Porque eu estou usando o bico da cola Durepox. E aí vocês vão empurrar até onde vocês acharem que tá bom. Empurrou, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão usar a própria mesa para montar o bico. Vão fazendo esse movimento de ir girando e modelando o bico. Que aí o bico, pessoal, tem que ficar simétrico, tem que ficar certinho. Tá? Cuidado ao caso vocês queiram fazer o bico muito pontudo, porque pode acontecer, tá? Do bico não ficar retinho, pode ficar torto, para um lado, essas coisas, tá? E aí é o seguinte, tô aqui modelando. Eu vou pegar o nosso foguete, a outra parte do foguete, colocar aqui. Pega a nossa fita aqui, tá? E enrolo o bico, tá? Para saber como é que anda o equilíbrio, tá? O foguete tem que tentar, a gente tem que ver se ele tá, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá um pouquinho à frente do ponto onde a gente marcou, certo? Então eu vou considerar, tá? Ele tá só um pouquinho para frente, como vocês podem ver, ó. Então eu vou considerar como o suficiente, né? Não vou usar mais Durepox. Vocês podem colocar ou não, se vocês quiserem. Nos meus testes dos foguetes passados, o bico tem que pesar, pesando 80 gramas, é um bom peso. Vocês podem, obviamente, se quiser fazer ele pesar mais, tá? Então, esse Durepox não vamos usar mais. Então, eu vou considerar o peso ideal. E agora que eu sei o peso, tá? Esse é o peso que eu quero, eu vou ver se o bico está bem alinhado, tá bom? Antes de eu prender definitivamente. Achando o ponto ideal do bico, eu vou prender ele. Nessas horas, né, é bom ter um colega para ajudar. Então eu venho aqui, ó, e uso a fita para prender o bico, tá?
Então, vai ficar assim.